Então, eu vou passar agora a palavra para a Vilane Oliveira, que é professora e presidente da CONFETAN, Confederação Nacional dos Servidores do Serviço Público Nacional. Gente, olha, só parabenizar o professor Anselmo, porque eu acho que esse resgate, ele realmente é muito importante. A gente entra no sindicato e já encontra tudo organizado, já encontra um monte de direitos consagrados. E, às vezes, a gente não valoriza aquilo que a gente já encontrou pronto, feitinho. A gente não lembra que, antes da gente entrar no serviço, antes da gente ingressar no sindicato, teve todo um agrupamento de pessoas que lutaram, que foram às ruas, que foram perseguidos, que enfrentaram adversidades para poder a gente já chegar no serviço público com alguns direitos adquiridos. Às vezes a gente não valoriza, a gente acha que, não, eu já cheguei, já encontro aqui o auxílio alimentação, o auxílio transporte, insalubridade, periculosidade. A gente não lembra que, há algumas décadas atrás, esse direito não existia, que houve um grupo que lutou, que batalhou, que se organizou, que fundou o sindicato. Então, fazer esse resgate histórico, ele é muito importante para a gente valorizar, para a gente se situar no tempo, e para a gente poder pensar estratégias para o futuro, né? A história da humanidade é sempre isso, de onde viemos e para onde vamos. Então, para saber para onde vamos, é importante saber quem somos, de onde viemos, que instrumentos, que ferramentas nós temos para a gente poder saber para onde vai e com quem a gente vai contar. Então, nesse sentido, eu quero parabenizar aqui o professor Anselmo pela bela apresentação da história de vocês. Essa história, vocês têm que se orgulhar muito dela. Eu vou pedir aqui a colaboração da Neivinha para me avisar com 10 minutos que eu tenho vários defeitos, mas o pior deles é que eu falo demais. É um problema. Eu vou me policiar. Avisa com 10, avisa com 5. Então, nós vamos começar situando um pouco, um panorama mais geral, né? É importante, como municipais, a gente se reconhecer dentro desse espaço mundial. Então, é importante compreender que metade da humanidade vive nas cidades. Olha o tamanho da nossa responsabilidade, né? Digo, na cidade e na área urbana. E a tendência é que este número cresça cada vez mais. As pessoas vêm cada vez mais para os grandes centros urbanos, porque tem mais estrutura, porque tem mais facilidade. Quem vem do interior, como eu, a gente estudava o ginásio, aí tinha que ir para a cidade, sair do interior, porque no interior não oferecia as condições. Talvez alguns de vocês tenham vivenciado também essa experiência de sair da sua cidade pequenininha, da área rural, e ir para a área urbana em busca de melhores oportunidades de emprego, de estudo, enfim. Este é um cenário. E é nesse cenário que as cidades, que os municípios, onde a gente atua enquanto lideranças e enquanto prestadores de serviço que somos, é nesse cenário que a gente vive, numa cidade que muitas vezes cresce de forma desordenada, cresce sem estrutura, uma cidade que nem sempre foi planejada para receber aquele contingente de pessoas. Então, temos problemas de todas as ordens quando a gente se depara para analisar. Do ponto de vista da acessibilidade, do trabalho, do equilíbrio social, do saneamento. E nós, como servidores, estamos lá no meio desse foco. Adiante. Então, é importante a gente compreender que dentro deste cenário, dessa cidade que se formou dessa forma, sem uma organização, sem um planejamento, com várias adversidades, com desequilíbrios ecológicos, com superpopulação, serviço de saúde nem sempre pronto para receber a demanda. Nesse cenário, a gente precisa compreender que, enquanto servidor público, nós temos um papel de nos inserir na luta maior da sociedade por um município decente. A OIT já fala um pouco sobre isso, o que é um trabalho decente, o que é um município decente, que tenha condições dignas de moradia, que tenha qualidade, que tenha inclusão social e que nós, servidores públicos, sejamos valorizados. Ontem o Luiz fazia uma fala onde ele dizia, e a Juscelia, depois a gente conversando, ela fazia referência de uma pessoa que sempre diz isso,
A cidade, ela não funciona sem nós. Ela não funciona. Vocês já pararam para refletir um pouco da importância que nós temos dentro desse cenário? A cidade não funciona sem nós. Ela funciona sem prefeito. O prefeito foi cassado, já teve muitos exemplos na história que ficou um determinado período, enquanto se definia quem assumia, se era o vice, se era o presidente da Câmara. Mas sem o servidor, a cidade para, a cidade não funciona. Então, vamos compreender a importância que nós temos dentro deste cenário de construção de um município decente, com qualidade de vida para a população, mas com qualidade também para nós que prestamos esse serviço. Segundo o IBGE, e nós, esse dado já está defasado, que é de 2012, nós somos, hoje, 2015, quase 7 milhões de servidores públicos municipais espalhados por esse Brasil afora. Olha o tamanho que nós somos. Olha aí o tamanho do desafio que a nossa confederação tem para organizar esse povo todo. Aqui vocês acabaram de dizer, a Neiva acabou de falar, acho que foi a Neiva, não sei, de que tem um município aqui pertinho que as pessoas querem se organizar, querem que amplie a base para ir para lá. Então, a gente precisa ter pernas para organizar esse povo todo, que não é um contingente pequeno, 7 milhões de servidores públicos municipais espalhados por esse Brasil afora, e em muitos municípios ainda sem a organização, sem o seu sindicato para fazer a luta, para ampliar direitos, para conquistar novos direitos. Vamos para frente. Então, assim, é importante também a gente estar compreendendo, e eu acho que o professor Anselmo falou um pouquinho também sobre isso, é compreender as dificuldades que a gente tem de organizar essa categoria. Se a gente for fazer um retrocesso histórico para a gente apreender a história, o que foi o serviço público no Brasil, a gente vai compreender um pouco hoje a dificuldade que a gente tem para organizar esse segmento. A gente vem de um período, se a gente fosse reportar o período do Império, o que era o serviço público durante o Império, o que foi o serviço público na República Velha, dos coronéis, que ainda hoje se perpetuam em muitas prefeituras. Um coronelismo onde o prefeito acha que a prefeitura é a extensão da casa dele, que não obedece regras, que coloca a família toda dentro da prefeitura, a mulher, o filho, enfim. Nós temos muito isso, essa relação de clientelismo, uma relação, a princípio, meio que ditatorial, e depois uma relação de clientelismo, uma relação que muitas vezes nós, servidores, nos acomodamos dentro deste cenário. Então, é importante a gente compreender que tudo isso dificultou o nosso processo de organização. Adiante. Tivemos aqui, vou fazer aqui um recorte nesse processo. Um momento que a gente considera, nós do movimento sindical, uma década muito importante. A década de 80. E a gente vai estar dialogando com a conjuntura, que é para a gente estar compreender a história da nossa organização dentro de uma conjuntura sociopolítica, econômica, para a gente poder se situar e compreender de que forma que as coisas vão acontecendo, porque as coisas não acontecem do nada, nem acontecem por acaso. Essa década ela teve uma importância muito grande na conjuntura brasileira, a década de 80. Foi nesse período que surgem as grandes mobilizações pelas diretas, que com o fim da ditadura militar a gente teve um governo que foi um governo de transição via colégio eleitoral. Nós não tivemos o direito de escolher, através do voto livre, secreto e direto, o presidente. Foi uma forma enviesada, que historicamente se chama de transição, que foi o colégio eleitoral. Foi nessa década que, saindo da ditadura, que as grandes mobilizações voltaram a surgir. Alguém fez referência aqui à Marcha dos 100 mil. Né? Então, grandes mobilizações que eram as campanhas pelas diretas. Vocês devem lembrar,
O pessoal mais da minha idade, que aqui a maioria é jovem, não participou desse período, não. Então, as campanhas pelas diretas, o nascimento da CUT é nessa década também importante, quando surge a grande central, que ainda hoje é a maior central da América do Sul, e me parece que é a quarta ou é a quinta do mundo. É neste cenário aqui, na década de 80, que a gente vê a Constituição como a Constituinte cidadã. Fizemos várias emendas, mobilizamos, com abaixo-assinado para ser entregue, com propostas. Foi um movimento onde a população brasileira, como um todo, se mobilizou. E é nesse cenário aqui, na década de 80, que nós, servidores públicos, tivemos alguns artigos da Constituição, onde nós tivemos, pela primeira vez na história, um reconhecimento do ponto de vista da legalidade. No artigo 37, se não me falha a memória, até o 41, ele se dedica ao servidor público das 3 esferas. Até aqui, nós não tínhamos uma legislação que desse direito ao servidor público se organizar. Nós éramos uma categoria de segunda categoria, vamos dizer assim, profissionais de segunda categoria. É aqui, na década de 80, que nós tivemos o direito reconhecido de nos organizar nos nossos sindicatos, o direito reconhecido da liberdade de organização sindical, o direito reconhecido de fazermos greve, aí com um parêntese, porque a Constituição nos deu o direito. Olha só, né? Primeiro que para fazer greve a gente não precisa que ninguém nos dê esse direito. A greve existe desde quando as primeiras organizações sindicais existiram, porque a greve ela é exatamente uma insubordinação. Você está rompendo com uma situação. Então, a greve ela é em si um ato onde você quebra a legalidade da coisa que está posta, que está dada. É uma forma de romper essas barreiras, essas algemas. Mas aqui, alguns artigos foram colocados, do ponto de vista da legalidade, o nosso direito de greve, mas com um parêntese. Não foi regulamentado, quer dizer, se te dá o direito, mas condiciona uma regulamentação que, infelizmente, até hoje ainda não foi devidamente colocada em prática. Da mesma forma da organização. Nos dá o direito de nos organizar, mas remete a uma regulamentação posterior à questão da negociação. Então, é meio que contraditória. Dá um direito, mas não regulamenta. Daí a luta que a gente está enfrentando do ponto de vista nacional pela regulamentação da Convenção 151, que dá direito à negociação. Embora a gente faça isso na marra, e seja importante a gente compreender isso, mas é importante, sim, que tenha uma lei que ampare, que seja um instrumento a mais na nossa luta. Para frente. Vai, já falei. Esse período também... Volta. Volta outro. Que é um período onde esse período também, ainda na década de 80, já entrando para a década de 90, a gente tem um período de reestruturação produtiva aqui, o pessoal da indústria começa a sofrer os grandes impactos do que é a tecnologia, a substituição da mão de obra pela máquina, aquela multidão de gente que a gente via nos pátios das empresas metalúrgicas são reduzidas drasticamente, porque há uma máquina que acaba substituindo a mão de obra humana, e isso traz um impacto grande nas organizações sindicais, com desemprego, também estimulando as grandes mobilizações. E é nesse cenário que a CUT vai fazer seus primeiros enfrentamentos, quando ela vai se fortalecendo em cima de um tripé que a gente chama de organização, da formação e da mobilização. Então, esse tripé que nós, sindicalistas, não podemos perder de vista: organizar o sindicato, fazer a formação política, discutir por que a gente se organiza, o que está acontecendo no país, compreender todo esse cenário, ir para a mesa de negociação sabendo o que vai fazer na mesa, com elementos, com dados, com informações. É nesse tripé que a CUT orienta a sua base, os seus sindicatos. Pode ir para frente. Adiante. Ok, pode ir.
Aqui só tem uma pergunta no final, onde tem essa mão gigantesca, que é perguntando qual é o papel histórico que a gente tem a cumprir. Né? Será que a gente está fazendo a coisa do jeito certo? Já fizemos mais ou menos um cenário, a gente está correndo por conta do tempo. Mas será que a gente está fazendo a coisa do jeito certo? Será que é isso mesmo o papel do movimento sindical? Nós que estamos lá na base, no nosso local de trabalho, a gente não faz nada, é só quem está no sindicato que faz. Outro dia eu ouvi uma pessoa lá do meu sindicato de base que dizia assim, não, mas eu não tenho que ir para a Assembleia. É para isso que eu pago o sindicato. É para vocês fazerem a luta por nós. Será que é isso mesmo? A gente dá uma contribuição sindical que vem descontado e a gente fica lá no nosso local de trabalho e aí o pessoal aqui que quiser que vai fazer a luta, é assim? Eu estou perguntando, é assim? Ah, é não, muito bem. Olha aí, 10 para todo mundo. Adiante. Então, qual é o papel? Qual é o papel do dirigente sindical? E aí, dirigente não é só o que está na direção do sindicato. Eu estou lá na base, lá no meu local de trabalho, mas eu compreendo que o sindicato não é a direção. O sindicato não é o prédio, que, por sinal, muito bonito, estive lá ontem conhecendo a sede de vocês. O sindicato não é o carro, não é a estrutura, não é a sede, não é a direção, não é só o Luiz. O sindicato só tem sentido se a gente compreender como essa totalidade. O sindicato somos nós, cada um, onde quer que estejamos. Hoje eu estou lá na base, no hospital, no posto de saúde, na escola, na secretaria de infraestrutura, na secretaria de administração, estou limpando a rua, estou limpando o chão, não importa onde eu estou. Se eu compreendo que o sindicato é o conjunto da categoria, eu tenho que me comportar, mesmo sem estar na direção do sindicato, como um dirigente sindical. Como alguém que faz a ponte entre os companheiros que estão liberados para fazer atividade e eu que estou na base. Porque vamos combinar que a gente não tem perna para estar em todos os lugares. Então, é importante de quem está na base ter esse olhar, identificou uma coisa errada, um problema, uma situação, leva para a direção. Então, é importante a gente compreender que, dentro dessa concepção, quem vai para a direção, é importante conhecer o funcionamento, a estrutura, a sede, como fica, enfim, visitar os locais de trabalho, não ficar também só no tarefismo, né, mas ver a questão da formação política adiante. Mas quantos têm a postura de dirigentes? Quantos de nós têm essa postura de compreender o papel do dirigente dentro dessa compreensão? Volta aí, acho que tu pulou uma. Ok. Quantos nós somos tolerantes, pacientes? Quantos nós temos a capacidade de argumentação para convencer a pessoa que está lá na base, para dialogar com a pessoa, porque às vezes a gente está tão convencido de algo que falta paciência. Às vezes a gente está bem aqui, mas a pessoa da base está lá atrás. Ela não teve a vivência, a experiência, as condições que a gente teve. E a gente, às vezes, não tem paciência de explicar algumas questões que a pessoa lá da base não está compreendendo. A gente já quer caminhar e vai lá na frente, quando olha para trás, está sozinho. Né? Então, sempre caminhar lado a lado. O bom dirigente é aquele que se ocupa da formação política, visita a base, mobiliza, alia a teoria com a prática. Não adianta falar bonito e a prática da pessoa dizer uma coisa totalmente diferente. Então, ter coerência, praticar a democracia, criar oportunidades para todos. Ele democratiza o espaço sindical, ele planeja, e aí sem planejamento as coisas ficam mais difíceis. Ele é combativo, ele ou ela, do ponto de vista do enfrentamento, faz avaliação, que é importante nós sindicalistas estarmos constantemente nos avaliando, que a gente às vezes se acha o máximo. Mas será que é isso que a base está vendo? Será que a base está percebendo assim? Então, ter a humildade da gente se permitir que o outro nos avalie é importante para corrigir rumos, corrigir percursos, se necessário for. Não ser 100% corporativista, mas compreender que o sindicato, ele é, sim, uma instituição corporativista, é da essência, mas ele tem que estar aliado a outras lutas. E aí, numa palestra agora recente que a gente teve com um professor da Unicamp, Márcio Postman, ele dizia, os sindicatos que não compreenderem a dinâmica da sociedade hoje e ficarem fechados
só na questão corporativa está fadado ao fracasso. Há uma imposição de que você dialogue com a sociedade, com os problemas da sociedade, porque nós somos a sociedade. Nós não somos só o servidor público. Nós moramos, nós temos uma casa, nós estamos na cidade, enfrentamos problemas de saneamento básico, de desequilíbrio ecológico, falta de água, o esquentamento do planeta. Então, nós temos que estar dialogando com essas questões, porque eles nos afetam enquanto seres humanos. Para frente. Em 95, já tinha uma preocupação de fazer renovação na direção, para não se perpetuar. Isso é democracia, isso é uma compreensão assim, enorme dentro do mundinho sindical, onde as pessoas querem nascer, se desenvolver e morrer dentro da estrutura sindical. Muitas vezes não querem mais voltar para o local de trabalho, falam em oportunidade, mas, olha, você já está bom, você já ficou 2 mandatos, vamos sair para vir outro. Agora eu não, eu vou ficando, e a gente assim, vê muito disso no nosso movimento sindical. Isso não acontece aqui, mas a nível nacional é um problema sério e a gente precisa estar lidando com isso. Então, ele tem que entender os problemas relacionados à gestão, da administração financeira. Vamos para frente. Vamos correndo. Está quase fechando. O que é para a CUT um sindicato, né, gente? O que é para a nossa central sindical, ao qual vocês são filiados? É uma organização de massa, de nível máximo, de caráter classista, portanto, defende uma classe, tem que ter autonomia, tem que ser democrático, e nos seus fundamentos, o compromisso com a defesa intransigente dos interesses dos trabalhadores, lutar por melhores condições de vida, engajar no processo de transformação da sociedade brasileira, que o movimento sindical, quando surge, ele surge baseado nesse princípio, quando o capitalismo vai se desenvolvendo, e aí a gente diz que o movimento sindical é a antítese do capitalismo, né? É o seu lado contraditório, oposto, o antagonismo. Então, ele surge não só para fazer a defesa corporativa, mas o movimento sindical, no seu princípio, quando vem todo permeado ainda dos anarquistas, que é quem primeiro traz o embrião da organização para cá, eles vêm com uma compreensão mais ideológica, de combater o capitalismo na perspectiva de criar uma nova sociedade baseada em outros princípios que não da propriedade privada, que é onde se espelha o capitalismo. Vamos adiante. Os grandes desafios que estão postos para nós. Organizar o servidor no local de trabalho, aí é importante que cada local de trabalho tenha um representante, eu não sei se aqui já tem, estou falando genericamente, é importante que cada local de trabalho a gente tenha um representante para que possa estar fazendo diálogo com a direção do sindicato, para estar discutindo, para ser o porta-voz do sindicato, não precisa ser da diretoria, mas lá no hospital Raimundo Nonato, foi eleito lá, os trabalhadores se reuniram e elegeram uma pessoa que é o representante deles lá. Então, o sindicato não tem perna para chegar lá, ele liga, ele manda um e-mail e essa pessoa faz a ponte com o sindicato. Isso é muito importante. Dialogar com a sociedade, que eu já falei. Tem várias questões acontecendo hoje, aí a questão da maioridade penal, a questão da reforma política, a luta contra a corrupção. Nós temos que estar juntos, imbuídos desse espírito, também na perspectiva de que esses recursos que vão para o ralo sejam recursos que possam estar sendo utilizados numa qualidade de serviço mais digno, com qualidade de vida mais digna também para nós. Lutar por um serviço público de qualidade. Gente, nós estamos lá, bem pertinho da população, no posto, na escola, no hospital, fazendo atendimento direto. E nós não conseguimos trazer a população como aliado nos nossos momentos de luta. Então, alguma coisa está errada. Quando a gente faz a luta, o povo passa, vão trabalhar, vagabundo. Esses vagabundos não querem trabalhar, não. Participei de uma greve uma certa vez e o meu aluno dizia, professora, mas vocês estão fazendo greve, a senhora ganha 3, 4 vezes mais do que eu, a senhora trabalha menos horas do que eu, a senhora tem mais folga do que eu, tem um recesso de janeiro, tem feriado, muitas vezes eu estou lá no chão da fábrica e vocês estão em casa. Então, é preciso que a sociedade compreenda o nosso papel, que a professora ontem falou um pouco também sobre isso, para a gente estar dialogando. E isso a gente faz ampliando a pauta. Se a gente ficar fechadinho, só no reajuste de salário, no piso, no plano de cargos e carreira, você não ganha nunca a sociedade para o seu lado.
Mas se a gente começar a colocar na pauta questões que dialogam, vamos fazer aqui um grande seminário para discutir qual a saúde que é necessária para o povo desta cidade. E mobilizar a sociedade. Carro disso, as pessoas vêm, começam a perceber, pô, esse sindicato está preocupado com o atendimento lá no posto, está preocupado com o atendimento lá no hospital. Eu vou ver o que é que esse povo está pensando. Então, lutar por um serviço público de qualidade, ele é fundamental para a gente ter a sociedade como aliado nos momentos de luta. Porque os municípios, e agora São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, o sindicato CEPROL, mais de 60 dias de greve, fizeram um movimento de contato, de diálogo com a sociedade. Isso foi fundamental para reabrir as negociações para o prefeito dar vazão à demanda. É impressionante como a coisa funciona. Foi o que aconteceu. Quando a gente chega nesse cenário. O tempo que acabou, eles já cortaram a apresentação. Aqui o negócio é assim. É brincadeira, é só um momento de descontração. Então, assim, é importante ter o sindicato, é fundamental, porque se não fosse, a gente não teria perdido esse tempo todo, nesse histórico que o companheiro Anselmo colocou, dos que vieram antes de nós, dos que sofreram, dos que foram perseguidos. Mas se a gente não compreender que o sindicato não é o Luiz, que o sindicato não é a Neiva, o sindicato é cada um de nós, onde quer que estejamos, essa luta não terá o mesmo êxito. Porque você puxa uma greve, é só a direção do sindicato que vai para a greve? A rigor, a gente nem faz greve, vamos combinar, que a gente está fora do local de trabalho, né? Quem faz greve é quem está lá, no local de trabalho. A nós que estamos liberados, tem o papel de articular, de mediar, de sensibilizar, de organizar e ir para o enfrentamento. E se a gente faz isso coletivamente, o resultado é muito maior do que a gente fazer isso sozinha. Eu vou sozinha, eu me exponho e eu não represento nem, não faço nem um medinho, nem cosquinha no prefeito. Mas se eu paro já o meu setor, e aí vai, e a coisa vai ganhando corpo, começa a amedrontar. E se eu ganho a sociedade, as greves, onde a sociedade for envolvida, elas acontecem em pequeno espaço de tempo. Porque, meu povo, vamos combinar que greves esticadas, 30, 60, 90 dias, é muito penoso. É penoso para nós, que saímos do local de trabalho e vamos para o enfrentamento, e no caso da educação, depois tem que repor essa carga horária. É penoso para a população, que fica sem um serviço, e aí nós temos uma mídia que é importante, às vezes, compreender o que está se passando nesse cenário político, para ver o papel da mídia. Porque tudo que a mídia diz, a gente acredita. O PT criou a corrupção. É verdade, só teve corrupção no governo do PT. Eu não estou aqui para fazer defesa do PT, mas não é verdade assim, gente. Talvez tenha tido mais visibilidade. A mídia deu mais visibilidade, porque vamos combinar, 500 anos as elites governando este país. 500 anos. Não querem um trabalhador ou alguém mais relacionado com esse segmento governando esse país. E aí é fácil a gente entender o papel da mídia conosco. Quando a gente faz greve, o que é que a mídia diz? Professor de greve. Aí passa a mãezinha com as crianças, voltando para casa, e aí eu não tenho com quem deixar meus filhos, a professora não foi trabalhar. Aí coloca-se o drama da mãe. Aí greve na saúde. O que é que a mídia diz? Olha, eu fui para o posto, meu filho doente. Aí passa aquele horror de gente doente e tal. E a plaquinha, estamos em greve. Mas a mídia não aborda as nossas dores, as nossas demandas. Por que fizemos a greve? Quando a gente faz as mobilizações em Brasília, que é onde é uma pauta mais nacional, o que é que a mídia diz? Congestionamento no trânsito, 5 quilômetros de congestionamento, a CUT no meio da rua atrapalhando o trânsito, causando caos. Mas a mídia não diz por que nós somos às ruas, por que nós fizemos aquela mobilização. Novamente, as nossas dores não têm visibilidade. Essa é a mídia. A mídia tem lado. A mídia não é aquilo que está no papel, que ela é isenta, não existe neutralidade para começar. Já dizia um grande filósofo chamado Marcuse, cujo livro é O Mito da Neutralidade.
Não existe neutralidade em momentos de conflito, em momentos de confronto. Se eu não tomo partido, eu estou fortalecendo o opressor. Isso é básico. Tem um conflito aqui, eu lavo as mãos, não é comigo, eu estou legitimando o mais forte. Já que eu não fui reforçar o lado do mais fraco. Essa é a mídia. A mídia tem lado, minha gente. A mídia não é essa coisa isenta, neutra. Se a gente tivesse tempo de estudar aqui, quando surgiu o Estado enquanto instrumento ideológico, a gente ia ver que as sociedades antigas não tinham o papel do Estado estabelecido enquanto esse instrumento. Havia outras formas de organização. Quando surge a propriedade privada, a necessidade da proteção da propriedade privada, surge o Estado. Aí surgem as leis para legitimar e proteger a propriedade privada. O Estado, a justiça, não surge para dar aquele equilíbrio que a gente pensa que a balança traz. De jeito nenhum. O Estado, quando surge, ele surge com a instituição da propriedade privada, com desmantelamento da sociedade primitiva, onde tudo era coletivo, onde tudo era de todos. Surge a propriedade privada, tem a necessidade de ter um instrumento que assegure aquilo que é meu, que antes era nosso, agora é meu. Isso aqui é meu. Quem vai proteger isso aqui que é meu, para ninguém tomar de mim? Aí o Estado. Então, o Estado também não é essa coisa neutra, que não tem lado. As instituições, as Forças Armadas têm lado. E aí a história está repleta de exemplos. Governo do Jânio, qualquer possibilidade de avançar nas conquistas no direito, pressão, golpe, historicamente. Vamos dar uma lida nos livros de história e fazer uma reflexão. Salvador Allende, no Chile, trabalhadores no poder, governo sitiado, golpe, ditadura. Então, a elite, ela não perdoa. A elite, ela é internacional. Esse negócio de pátria, só nós trabalhadores que temos isso. Só nós que temos esse sentimento. E eles usam, e os Estados Unidos são ótimos para fazer isso. Usam isso com uma capacidade, essa coisa nacionalista que a gente tem. E ontem a professora falava aqui, né, trabalhadores do mundo todo univos, porque nós não temos pátria. Os Estados Unidos, eles entram onde eles querem, não respeitam a ONU, não respeitam nada, é dos interesses dele. Ele vai lá, bomba, desarma onde tem bomba. Eles podem ter o seu arsenal, os outros não. Então, é preciso compreender o mundo para compreender o município. Essa relação, ela é extremamente necessária. Nós vivemos num mundo chamado mundo capitalista, onde a propriedade privada, a mais-valia, a exploração dos trabalhadores, e aí é o ponto central. Para o capitalismo, não importa se o povo está passando fome. Nós não vamos produzir feijão e arroz, porque o que está aqui em alta no mercado, eu sei lá, diga aí alguma coisa aí de produção. Soja a gente ainda come, né? Uma outra coisa assim que não seja alimento. Oi? Celular, tecnologia, tá? Não vamos produzir feijão, arroz, vamos produzir tecnologia, celular. Que hoje todo mundo tem celular, não é verdade? Um meninozinho, minha neta de 6 anos, vó, eu quero um tablet no meu aniversário. 6 anos. E me ensina, às vezes, a usar o meu, que eu ainda estou aprendendo. Ela já me ensina, então a turma já nasce com a tecnologia já na cabeça. Isso é capitalismo. O povo está morrendo de fome, não importa. O que está em alta no mercado é tecnologia, é celular. Vamos produzir celular. Não há uma preocupação com o ser humano, com o ser, com o ter. Ter. Não é a letra T, viu? É o verbo ter. Essa é a essência do capitalismo. Lá no meu município, eu preciso compreender isso. Compreender essa relação. Para a gente compreender o mundo que a gente vive. Agora estou fechando, é sério. Eu não disse que eu tenho um problema. Pode cortar o som, eu já vou fechar. Então, mas o que é que o capitalismo tem que ver com isso, Vilani? Nós estamos vivendo uma crise internacional. E essa crise, ela deságua aqui, no município de vocês. O que é que eu tenho a ver, Vilani? Nós estivemos o ano passado, eu, Juscelia e Sueli, no México.
Mas o que vocês foram fazer no México? Foram passear, gastar o nosso dinheiro. Nós fomos criar uma organização internacional de servidores públicos municipais. Nós criamos a CONTRAN, que é uma confederação dos trabalhadores municipais das Américas. Inclusive, ficamos na direção dessa organização. Participamos de uma manifestação no México contra os tratados de livre comércio. É a solidariedade de classe. A dor que a gente sente aqui, os companheiros municipais do México também sentem. Também são perseguidos na hora de criar sindicato. Na Guatemala, são assassinados servidores municipais, assassinados no processo de organização sindical. O ano passado, 3 companheiras vieram para o Brasil para fugir de uma perseguição desse tipo. Então, a gente precisa estar compreendendo esse cenário. Tá? As coisas não acontecem aqui isoladinho, só no meu município. Elas têm ponte, elas têm rede. A gente está conectado com o mundo todo. Vivemos uma crise internacional. A crise não é só no Brasil, como a mídia tenta nos fazer crer. A mídia é a crise ela é do capitalismo. E aí, quem é mais ou menos da minha idade, assim, 20 e poucos anos, sabe que a gente já teve outros períodos de crise, porque elas são cíclicas. De tempos em tempos, a crise do capitalismo acontece. A crise de superprodução precisa escoar as produções. A crise pelo mercado. Aí é um negócio tão absurdo, aí se faz guerra. Vou dizer uma coisa aqui que choca, e quando eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei chocada. A guerra, ela é uma necessidade no sistema capitalista. Não é que a gente queira a guerra. E essa semana passou um filme, não me lembro qual foi o canal, que é a menina que roubava livros. Lindo, né? Ai, que coisa linda, eu já tinha lido o livro, mas assistindo o filme é um negócio muito bacana. Eu recomendo que vocês assistam esse filme, que é muito gostoso, vai repensar um monte de coisa, né? Então, a gente precisa estar compreendendo essas questões. Por que faz a guerra? Olha que absurdo. Um soldado nunca viu aqui, nós duas somos soldados de países diferentes. Eu vou matar ela, que ela está lá no front, na linha de frente, e ela vai tentar me matar. Eu nunca vi, não tenho nada contra ela, mas eu vou imbuída daquele sentimento que eu falei. Vilani. Nacionalismo, e agora eu vou fechar. E aí a gente precisa compreender isso. Se a guerra é importante, façamos a paz. Fortaleçamos as nossas organizações, o nosso sindicato, participemos, compreendemos o mundo do jeito que ele está, façamos uma leitura crítica da sociedade, da mídia, vamos ler, vamos compreender, não vamos reproduzir tudo que a mídia diz como se verdade fosse, porque saiu na Globo. E quem diz que aquilo é verdade? Vamos refletir, gente. Somos sindicalistas, somos seres humanos com capacidade de pensar, refletir. Enfim, obrigada e desculpem.